Hora da nossa resenha e hoje, 1º de março, se estivesse vivo, Aloísio Francisco da Luz, o Índio, tido como o primeiro craque do futebol paraibano, estaria completando 91 anos de idade. Ele que foi convocado para a disputa da Copa do Mundo em 1954 e foi responsável por marcar o gol que classificou a seleção para o Mundial de 58. Essas e tantas outras histórias serão contadas em um filme. E eu converso a partir de agora com o Fábio Henrique, que é um dos responsáveis na construção desse material que está sendo lançado hoje, esse projeto, né? Que honra aqui para o Correio Esporte. Boa tarde, Fábio, bem-vindo ao programa. Boa tarde, Serginho, obrigado pela oportunidade de poder falar desse ilustre paraibano, né? Desse grande... desse nosso ícone, né, do futebol da Paraíba, do primeiro paraibano, do cara que começou essa história, né, que trilhou um caminho muito bacana no esporte da Paraíba, pela Paraíba, mas no Brasil, né? Ele que nasceu em Cabedelo. Né? Nasceu em Cabedelo aos 7 anos de idade. Ele, infelizmente, por falecimento do pai, né, a família perde ali o genitor e a família se muda para o Rio de Janeiro. Então, logo cedo, ele já começa a ter esse contato com a bola lá no Rio, nos campos de várzea, e aí começa a sua carreira no Bangu. E as coisas começam a mudar, a vida começa a mudar quando ele encontra Canela, né, o grande Canela, Togo Renan Soares, que coincidentemente era tio do Jô Soares, é um grande técnico de futebol e também de basquete, leva Índio para o Flamengo e ele começa a trilhar sua história no Clube Rubro-Negro. E uma história longa no Flamengo, né? Verdade, vitoriosa. Serginho. Ele se profissionaliza em 51 e já quando chega ao Flamengo, ele já quebra uma escrita de 7 anos que o Flamengo não venceu o grande rival que era o Vasco, né? O Vasco tinha aquele timaço que era o Expresso da Vitória. E em 51 o Índio, quando se profissionaliza, já quebra essa escrita, já vai para a primeira torneio europeia do Flamengo, a primeira grande viagem para o Flamengo à Europa. Índio é destaque, são 10 jogos, 10 vitórias, ele vem premiado como melhor jogador. E aí começa a construção, né, do grande time do Flamengo dos anos 50, que é apelidado de Esquadrão Imortal, o ataque rolo compressor, que era composto por Índio, Zagallo, Evaristo Macedo. Somente, massa, né? Só fera. E ele chega à seleção brasileira. Ele, em 53, né, ele faz um ano incrível pelo Flamengo, ele é artilheiro do Flamengo na temporada, é convocado para a Copa 54, tem uma partida emblemática nessa Copa, né, a Hungria era a grande seleção, não foi campeã, entra para aquele clube das seleções que encantam, mas não são campeãs, né? E Brasil e Hungria fazem a semifinal, as quartas de finais da Copa, e essa partida fica conhecida como a Batalha de Berna, né? Uma partida emblemática, Índio participa, e se dá então o primeiro paraibano presente na Copa do Mundo em 54. Quase foi a 58. Verdade, em 57 ele volta para esse ciclo de Copa do Mundo, participa da Copa América em 57 no Peru, né? A Argentina é campeão, o Brasil é vice-campeão, e nessa Copa América começa já a acontecer uma rixa entre Brasil e Peru. O jogo da Copa América Brasil e Peru não termina, é um jogo muito tumultuado, e naquela época, Serginho, por incrível que pareça, era totalmente diferente a disputa, né? Então, entre os grupos de classificação para a Copa, Brasil, Peru e Venezuela. A Venezuela desiste por problemas políticos. Brasil e Peru disputam essa Copa essa vaga para a Copa do Mundo. E a Índio faz o gol, assim, salvador, né? Isso é dito pela imprensa nacional, os grandes sites, né? Os grandes veículos de comunicação do esporte, né? Aqui na Paraíba também. E ele fica marcado como sendo o cara que fez, né? Que colocou o Brasil no mapa, onde o Brasil se torna Brasil, é campeão do mundo, onde surge um rei, né? O Rei Pelé, porém, ele não disputa a Copa. Dias antes de sair a convocação, ele se machuca, ele já estava no Corinthians em 57. Infelizmente o técnico corta ele, o técnico Feola, e opta por um jovem atacante ali com um apelido esquisito chamado Pelé, né? Somente, né? Ele que fez, estava ali no ataque com o Zagallo, o Evaristo Macedo. A gente tem uma fala aqui do Evaristo Macedo falando exatamente sobre o Índio. Vamos ver. Acho que foi um bicampeonato muito disputado, porque na época Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, não havia superioridade dos times. Então os jogos eram muito difíceis, muita paixão também que existia, né? A gente via aquela torcida do Flamengo apaixonada. Éramos 2 jogadores na frente, o Índio e eu. A gente trabalhar um pro outro. A verdade era essa. A gente não dizia, não, eu quero que você me coloque no gol, não.
Às vezes era ele para mim, às vezes era eu para ele. É uma amizade que se eternizou. Até hoje nós somos amigos. Tá, e Índio teve aqui na Paraíba. Muito legal. É outra história bacana, Serginho, que a gente vai explorar, né? Até então se achava que Índio não tinha voltado à Paraíba, tinha saído com 7 anos, mas numa dessas pesquisas em conversando com o grande Eudes Toscano, queria mandar um abraço para ele se estiver nos assistindo. Ele estava presente nesse jogo. Em 52 o Flamengo, nessas turnês de amistosos, né? Naquela época não existia Campeonato Brasileiro, né? Eram apenas os jogos amistosos, nacionais e internacionais. E o Flamengo veio fazer um jogo aqui em João Pessoa contra um combinado de Botafogo e Alto Esporte. E aí, para surpresa de todos, o Índio pede para não jogar, para visitar os familiares em Cabedelo, né? Tem uma história muito bacana. Eu costumo dizer que foi a primeira fake news da Paraíba, do futebol da Paraíba, porque a torcida paraibana queria ver Índio em campo, né? Era um paraibano conterrâneo fazendo sucesso, né? E aí ele não joga, a torcida fica enfurecida, porém o Flamengo perde. E aí, dias depois, os torcedores de Botafogo e Alto Esporte começam a espalhar que o Flamengo perdeu com o Índio e tudo, né? Tá, na verdade, ele não estava em campo. E Índio que foi ídolo, tanto em Corinthians, no Flamengo e também jogou na Espanha. Serginho, impressionante os números de Índio. Ele faz parte da seleta lista dos 10 maiores artilheiros do Flamengo, né? Tem Zico, Romário, Bebeto, Dida, né? E ele está lá presente. Assim, a média de gols chega até ser maior de alguns jogadores, assim. E é impressionante, é dono da maior goleada do Maracanã, né? O Flamengo em 56, ano que também ele foi artilheiro da temporada. O Flamengo aplica 12-2 no São Cristóvão. O Índio é artilheiro com 4 gols ao lado de Evaristo e Macedo. Então é uma história muito rica, assim. O futebol da Paraíba tem de fato o seu primogênito, o cara que começou essa história, que é Aloysio Francisco da Luz, o Índio. Morreu ano retrasado. Infelizmente, né, foi mais uma vítima da Covid. Bem ali no meio da pandemia, ele teve um mal súbito, alguma coisa, foi internado e não saiu mais do hospital. Então a família, conversando com o Frank, que é o filho, né, acha que deve ter sido Covid, né, porque a gente estava bem no começo da pandemia, não tinha informação, quiçá vacina, né, e infelizmente perdemos Índio no dia do Índio, 19 de abril de 2020. Olha que incrível. Eu estou muito curioso, inclusive, para assistir a esse filme. Tem previsão de lançamento? Como é que está esse trabalho? Porque a gente sabe que não é fácil você juntar tudo isso, né? Verdade. O nosso planejamento, estamos em ano de Copa do Mundo, né? Então seria muito bacana conseguir lançar o filme ali entre setembro e outubro, antes da Copa, né? E poder mostrar ao mundo, ao Brasil e a Paraíba e a Cabedelo, que existe um herói, que existe um cara que fez história no futebol. Então a ideia é que a gente lance o filme de setembro e outubro. E o livro, que vai ser base, deve ser lançado em junho. Em junho a gente queria lançar e dar início, né, a esse ano de comemorações. Que a gente está também no ano de marco histórico, né? Se Índio tivesse vivo também faria 70 anos de carreira esse ano. Caramba, e ele jogou na Espanha também, né? Índio jogou na Espanha, uma história muito bacana, porque ele joga no Brasil até 59, no Corinthians. E aí ele vai para o Espanhol, era um grande time da época da Espanha, né? Era Real, Barcelona, Espanhol, ele fica até 63, era muito bem quisto pela torcida, inclusive quando ele não jogava, né? A torcida tinha uma musiquinha que eles cantavam Cadelo Índio, Cadelo Índio. Olha só. Então era muito bacana, assim, era um personagem, um grande jogador e, acima de tudo, um grande artilheiro. Como foi que surgiu essa ideia, Fábio? Serginho, eu sou produtor de eventos, né? Como até você sabe disso, claro. E a pandemia trouxe essa nova realidade, né? Cruel. Para quem trabalha com evento, eu tive que me reinventar de alguma forma. Eu sempre gostei de ler, pesquisar. E aí, no meio da pandemia, ali em 19 de abril, me dei com essa notícia da morte de Índio e fui ver com mais calma quem era, comecei a pesquisar. E aí as coisas só cresceram, só evoluíram, né? Descobrindo a riqueza da história de Índio. E aí deu origem a esse projeto e a gente está lançando hoje, simbolicamente, no dia do aniversário dele. Estou muito feliz com a repercussão. Queria agradecer você demais por esse espaço. A TV Correio, sempre parceira da gente. E espero que as pessoas gostem aí, em breve, de assistir o filme Índio, o Herói de 57. Maravilha, Fábio. Olha, infelizmente, a história é fantástica. Por mim, eu ficava a tarde toda aqui, porque, inclusive, nos bastidores, a gente conversou, foi muito. Tinha muita história ainda para você contar, mas isso aí o pessoal vai ver no filme, vai ler no livro, tá? Obrigado pela tua presença, sucesso nesse projeto. Quando for lançar, avise a gente, claro, com certeza, pra gente falar sobre ele. Obrigado, meu amigo, viu? muito obrigado. A gente agradece demais.